Escola Mineira de Sommelieria. A gente tem uma escola desde 2012 no mercado e já formamos várias turmas, centenas de sommeliers de cerveja para o mercado de Minas Gerais. E hoje eu estou aqui para falar sobre copos, um assunto que eu gosto muito, que para muita gente parece frescura, mas não é. Eu gostaria de começar essa nossa aula, ou essa nossa dica maior, falando de uma fábula do Esopo, que se chama A Raposa e a Cegonha. Ele conta que a raposa convidou a cegonha para ir jantar na casa dela. E ao chegar lá, a cegonha se deparou com uma sopa deliciosa servida num prato fundo. A raposa se deliciou com a sopa e a cegonha não conseguiu tomar, porque seu bico muito longo e fino não conseguia alcançar a comida. A cegonha, muito esperta, convidou a raposa para que no dia seguinte fosse jantar em sua casa, em retribuição ao gentil convite. E ao chegar lá, a raposa se deparou com uma sopa deliciosa, preparada pela cegonha, só que servida num jarro bem comprido. A cegonha se deliciou com a sopa, porque o seu bico conseguia alcançar a comida dentro daquela jarra. E a raposa não conseguiu aproveitar, porque seu focinho não conseguia entrar naquela vasilha. Então, a moral da história é: não faça para os outros aquilo que você não quer que façam com você. Só que aqui, para nós, a moral da história é: sirva cada coisa ou cada cerveja no seu copo. A gente entra num conceito muito interessante que se chama ergonomia, que é o uso de um objeto ou de um espaço da melhor forma, ou a forma que dá mais conforto ao usuário. E os copos nada mais são do que isso. São a forma ideal de se servir a bebida que vai dentro dele. É como se fosse uma vestimenta mesmo. Então, para as pessoas que acham que é frescura servir em copos diferentes, cervejas que têm estilos diferentes, guarde aí esse conceito. Cada cerveja tem uma coisa melhor do que a outra, ou mais importante a ser ressaltada do que outra. Então, neste conceito de ergonomia, o copo serve para nos dar as melhores sensações em relação a cada cerveja, em cada estilo de cerveja. Dito isso, vamos falar de cada tipo de copo. Copos que existem por aí e que você já pode ter visto sem saber o nome, ou você até sabe o nome equivocadamente. E também não sabe para que serve ou para qual tipo de cerveja ele serve. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o uso de copos especiais para cerveja são uma convenção. O que é convenção? Convenção é quando várias pessoas concordam que aquilo é o melhor ou que aquilo é a verdade dentro de uma hipótese. Então, os copos são convenções, eles não são leis, eles não são obrigatórios, eles não são dogmas, eles são um auxílio para que a cerveja seja servida da melhor forma, exaltando os seus melhores atributos. Vamos lá falar então de alguns copos que você já deve conhecer, já deve ter tomado neles, inclusive, mesmo sem saber o nome. Eu vou começar por este aqui, ó. Este copo aqui, tá vendo? A gente chama ele erroneamente de tulipa. E é um copo muito comum, a gente vê esse copo muito comumente em bares por aí. Na verdade, esse é um copo lager e ele segue um estilo Art Deco da década de 1930. E ele ressalta principalmente o visual da cerveja. Então, para esse tipo de copo, a gente serve cervejas cujos atributos visuais são os atributos que a gente quer ressaltar. Por que então aquele chopp bem dourado, bem claro é servido nesse tipo de taça? Porque ela é comprida, ela é longa e você pode enxergar o líquido da melhor forma. Enxergar a cor, a translucidez dessa bebida, você pode enxergar a espuma bem formada no topo do copo. A boca é um pouquinho mais larga do que a base e isso faz com que a espuma se retenha melhor. Enquanto você esvazia o copo, essa cerveja vai estar sempre com a espuma bem colocada no topo do líquido. Então não erre mais, isso não é uma tulipa, a gente chama de tulipa,
mas na verdade ele é um copo Pilsner. Vamos passar para este copo aqui, que você também já deve conhecer, e que também chama-se de tulipa, muito comum nos bares de quase todas as cidades brasileiras. Esse copo aqui se parece muito com esse é o copo Pilsner, e esse é o copo Lager. Ele também é muitas vezes chamado de tulipa e é utilizado em vários bares do Brasil inteiro. Em todas as cidades brasileiras, os bares costumam servir os seus chopps, que na verdade só é servido no Brasil, né, chopp, nesse tipo de copo. Ele é o copo de chopp, inclusive, é chamado assim. Ele parece uma miniatura deste copo aqui, não parece? Que é o copo de Weiss. Ele tem as mesmas funções que eu expliquei para este copo aqui, copo Pilsner. Ele é capaz de mostrar todo o líquido, mostrar a translucidez ou o brilho da cerveja, ressaltar a coloração, o seu brilho, ressaltar a espuma na parte mais larga, fazer a recirculação da cerveja enquanto você toma a cerveja, que tem a base mais estreita. Você vai ter sempre um colarinho que vai descendo junto com o líquido nesse tipo de copo. Então agora você já sabe, também não é tulipa, esse é o copo Lager. E a gente pode servir vários estilos de cerveja que obedecem a esse grupo de fermentação, que é o grupo Lager da baixa fermentação. Então a gente tem aí Helles, a gente tem a própria Pilsen, a gente tem as American Lagers, a gente tem as Bocks, a gente tem as Schwarzbiers. São cervejas de baixa fermentação que podem tranquilamente ser servidas aqui, neste copo chamado copo Lager. Passemos para o próximo copo. Agora a gente vai falar de um copo que usou muito na década de 80 e às vezes ainda é utilizado, tá? Eu particularmente não gosto muito desse copo por alguns motivos, mas tem muitos bares que optam por esse modelo e algumas marcas de cerveja também optam por esse modelo. Eu vou explicar quais são as características dele e por que eu não gosto, mas talvez seja um motivo que os bares adotam. Vamos lá. Esse copo, que também é conhecido como copo americano, ele tem um nome Shaker. Shaker por causa daquelas coqueteleiras, aqueles misturadores de coquetel. O formato do copo é o mesmo da coqueteleira, tá vendo? Então, a caldeireta ou shaker, que é esse copo, ele é formado por um vidro muito grosso. Ele é feito normalmente de vidro muito grosso. E é isso que me faz desgostar desse copo, porque o vidro grosso impede que a gente tenha a melhor sensação de temperatura da cerveja. Quando a gente tem um copo de cristal, como esse aqui, por exemplo, a gente tem o contato, o vidro muito fino, o cristal muito fino, nos faz ter um contato com a temperatura muito mais fidedigno do que este aqui, que tem as paredes muito grossas de vidro. Mas talvez seja esse o motivo que faça com que os bares que servem muitas cervejas on tap e nessa rotatividade de copos sendo lavados e sendo servidos ali nos bicos, pode ser que o vidro grosso faça um trabalho melhor, né, de durabilidade do copo. Mas foi justamente essa durabilidade que fez com que ele caísse em desuso. Esse copo foi muito utilizado na década de 80, aqui no Brasil principalmente, e ele foi caindo em desuso porque o índice de quebra desse copo é muito maior do que de outros copos. E vocês vão entender justamente por causa da ergonomia, porque ele cai tanto. Ele é um copo grosso, largo e totalmente liso. Então, quando você vai lavar esse copo, ou você estiver segurando esse copo e já um pouco com o teor alcoólico mais elevado na cabeça, esse copo pode cair da sua mão tranquilamente. Ele escorrega com muita facilidade. Então, ele não é um copo ideal, até porque ele não ressalta tantos os atributos da cerveja, como aromas, como a temperatura, como eu já falei, e ele não ressalta de forma tão bonita a cerveja no seu visual, porque ele não tem por onde expandir, né? Então, ele é um copo que é ainda muito utilizado e pode ser utilizado em vários tamanhos. Eu tenho aqui esse médio, eu tenho esse aqui pequenininho,
que é até de um festival que todo ano acontece na Koala Sun Brew, o Gratitude, esse é de 2018, tá vendo? Ele é pequenininho e cada um com o seu volume especial. O formato dele, então, é esse, da Shaker, que é de uma coqueteleira, e o nome dele é caldeireta ou shaker. Agora a gente vai falar de um copo que é muito utilizado na Grã-Bretanha, na Inglaterra, nos pubs. Ele é um copo que foi pensado para ser servido nesse ambiente. Então ele é sempre associado às cervejas inglesas, como IPAs, como porters, como stouts, e eu vou te explicar por quê. Esse copo aqui se chama Nonic. Olha o formatinho dele. Ele é bem largo e ele tem esse leve calombo aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas ele tem esse leve calombo que fica aqui na lateral do copo. Esse copo foi pensado para quem bebe em pé. E nos pubs londrinos a gente bebe em pé. A gente não senta, a gente vai ao balcão, paga a cerveja e lá a gente pega este copo e muitas vezes continua bebendo de pé. Por que eu falei que ele é um copo que é pensado ergonomicamente para esse ambiente? Justamente por causa deste calombo. O que acontece é que quando eu seguro este copo, diferente da caldeireta, como eu tinha explicado antes, ele não permite que o copo escorregue da sua mão, porque ele tem um calombo mais largo do que a sua base. E esse pequeno degrau, esse pequeno calombo, segura o copo na sua mão. Além disso, ele te facilita o empilhamento de um dentro do outro, o que para recolhimento de copos, para o serviço de lavagem desses copos, é excelente. Para que se destina esse tipo de copo? Nonic. Nonic se destina às stouts, às porters, às IPAs, às pale ales, às ESB, e todas são cervejas que não necessariamente vão ter um grande colarinho. Muitas vezes as cervejas inglesas, que são servidas direto do barril, elas vêm com praticamente nenhuma espuma. Justamente porque no barril bombeado você não tem a formação do colarinho. Então esse é um copo que ressalta a cerveja sem muita espuma até o final. Normalmente a espuma vem logo depois aqui do calombo, onde bem no topo do copo, que é onde ela não precisa se expandir. A gente não precisa de espaço de expansão da espuma, porque o tipo de cerveja que é servido nele não pede esse atributo. O outro copo que eu vou falar se parece com esse, mas não é um Nonic. Muitas vezes a gente chama o Nonic de pint, mas a gente vai falar agora do copo pint. Então agora eu vou falar de um outro copo, o copo que é muito parecido com o Nonic, esse aqui, e que dá o nome, às vezes errado ao Nonic, que é chamado de pint, por este copo aqui. Esse é um copo pint, olha o formato dele. É muito parecido com o formato do Nonic, e esse formato tem o mesmíssimo motivo ergonômico do que o outro. Ele consegue segurar o copo em sua mão. Ele não permite que o copo escorregue. Esse copo foi criado para servir stouts e ele tem o nome da medida do volume de cerveja que cabe nele, 554 ml de stouts. Hoje em dia tem half pint, que teoricamente seria a metade dessa medida, mas as pessoas não fazem com muita fidedignidade essa medida. E é este. E o motivo do nome pint é o volume. Pint é uma medida britânica. E um pint, ou a medida pint, contém 554 mililitros. Se for um pint americano, você vai ter 473 ml. Então, ele tem as mesmas características ergonômicas do Nonic, que eu já falei. Ele serve para que você segure o copo enquanto está bebendo de pé e ele não caia da sua mão, porque ele tem o topo mais largo do que a base. Ele não tem a necessidade, ou não existe a necessidade, de formação de colarinho. Ele serve para que você sirva a cerveja até o topo do copo, com menos de um dedo de colarinho.
e ele também faz a facilidade de ser empilhado um dentro do outro, sem agarrar os copos. Isso facilita muito o serviço num bar, num pub, imagina. Bom, as pessoas hoje usam esse copo pint, muitas vezes usam esse modelo, que é o Nonic, dando o nome de pint, mas o nome só diz respeito ao formato do copo, porque o volume original da medida pint praticamente não é obedecida. E a gente tem os half pints, que são a metade, e às vezes uns mini pints que as pessoas fazem só porque acham bonitinho o formato do copo, mas não obedece necessariamente o volume da cerveja. Eu tenho aqui, ó, um pequenininho, tá vendo? Bem diferente desse aqui. Esse tá mais pro Nonic, né? Um mini Nonic. É chamado de mini pint, mas na verdade o formato dele é mais um Nonic, tá vendo? Pequenininho, dentro da escolha, né, da cervejaria ou do bar, do volume que ele quer servir a cada vez. Tá aqui. Vamos passar então para outro tipo de copo. Vamos passar para Bom, chegamos agora a um dos copos mais icônicos que as pessoas gostam demais de ver esse copo, um serviço da cerveja. Ele chama muita atenção. As pessoas, quando veem este copo passando numa bandeja, elas já querem logo saber por que aquele copo é diferente do que ela está tomando. E é um copo muito bonito realmente. Esse é o copo Weissbier. Tá vendo aqui que eu tenho o meu da marca do Festival da Cerveja, tá? Não trouxe marca de cerveja neste caso aqui, mas eu trouxe o copo para mostrar o formato dele e explicar porque esse copo ele foi pensado especialmente para cervejas de trigo. Foi um copo criado pela marca Erdinger, que é uma marca bem tradicional alemã, e tem uma linha de cervejas Weizen, que são as cervejas de trigo. Normalmente elas têm o volume de 500 ml. Por quê? Porque ele corresponde ao volume de uma garrafa de Weissbier servida na Alemanha. Então, teoricamente, você vai derramar todo o conteúdo da garrafa neste copo. Por isso ele tem a mesma medida, o mesmo volume que vem a cerveja nas garrafas comercialmente vendidas na Alemanha. Normalmente ela traz aqui atrás uma marca onde você vai expandir espuma, ou onde vai a cerveja e onde começa o colarinho. Neste caso aqui não tem, tá? O formato dele é um formato muito interessante porque a gente tem uma base larga, um estreitamento entre a base e o topo e uma expansão desse topo, formando uma barriga, não é? Por onde a espuma vai se expandir neste copo. Esse é um copo interessante, ele foi criado justamente para servir esse específico tipo de cerveja, que dá nome a ele, né? O copo Weissbier. E ele tem um ritual de serviço que é muito interessante e que faz com que todos os atributos dessa cerveja, aromáticos, de carbonatação, visuais como a espuma, sejam valorizados. Quando se vai servir uma cerveja Hefeweizen, a Hefeweizen tem levedura na garrafa. Se eu vou colocar todo o conteúdo da garrafa num mesmo copo, essa levedura vem para o copo, junto com a cerveja. Se você pensar, a levedura ela é mais pesada, ela é mais densa do que o líquido, né? A água da cerveja é bem mais leve do que a densidade do fermento que vai para dentro do copo. E aí é o seguinte, quando você vai tomar, quando você coloca a cerveja toda nesse copo aqui, o formato dele faz com que o líquido vá se recirculando por este copo. À medida que eu vou bebendo, o líquido recircula por ele. E então não permite que fique aquela
barreira aqui embaixo de levedura agarrada no fundo. Eu não tenho leveduras agarradas no fundo deste copo porque há a recirculação do líquido devido ao formato deste copo. A outra característica dele, que eu falei, é o local para a expansão da espuma. A espuma das cervejas Weizen são espumas muito densas. Ela é uma espuma muito... O que é a espuma? A espuma é formada por gás carbônico e proteína. Proteína do grão é o glúten. E essa é uma cerveja muito rica em proteína. E também é uma cerveja muito gaseificada. Ela tem uma alta carbonatação. Então é natural que essa espuma forme aquele creme. E esse creme vem parar aqui, neste bojo, fazendo aquela renda, né? Fazendo aquela parede branca em cima do líquido que fica aqui embaixo, recirculando. Quando você bebe a cerveja, essa espuma fica paralisada no bojo e o líquido recirculante passa por baixo dela, trazendo até a sua boca, a cada gole, um pouquinho da levedura. Então você não toma cerveja e depois o resto da levedura. Você toma o tempo inteiro que a cerveja está aqui no seu copo, você vai estar tomando pequenas doses da levedura junto com a cerveja. E levedura não faz mal, tá? Faz muito bem, por sinal, para vários problemas. Então, não faz mal tomar levedura, tá? Esse copo também tem a vantagem de você ter onde segurá-lo, certo? E tem a vantagem, então, de você poder beber em pé, porque ele tem o bojo bem mais largo do que a sua base. Fica mais fácil de você segurar, de você transitar e de você ter a melhor experiência com as cervejas de trigo. Para o serviço dela, é interessante que você coloque este copo em 45 graus e venha lentamente derramando ele por aqui, pela parede do copo, deixando que ela vá escorrendo pela parede. Quando eu tiver mais ou menos até aqui o líquido, você vira o copo e vem com a garrafa um pouco distante da sua boca, completa, para que aquela espuma se expanda e fique um serviço maravilhoso. Tá aí, copo Weissbier, para você fazer a sua experiência com a cerveja de trigo que você tiver. Agora a gente vai falar. Alguma coisa aconteceu aqui que tem uma sombra. Agora a gente vai falar do copo que nunca é chamado pelo seu nome correto. A gente vai falar da verdadeira tulipa. Por que chama tulipa? Porque a flor tem um formato e o copo obedece ao formato da flor. Então, olha aqui, a gente tem um copo no formato de tulipa. Tem gente que chama isso aqui de copo bock. Pode ser que você possa servir uma cerveja bock, não tem problema nenhum. E elas também, às vezes, vêm assim, neste formato. Todos esses copos têm o formato da flor chamada tulipa. E o que é interessante nesse copo? Ele é um copo que é versátil. Você pode servir cervejas que queira ressaltar o visual, ou cervejas que você queira ressaltar o aroma, ou ainda cervejas que você queira ressaltar temperatura. E a gente tem algumas características nele que ajudam muito no serviço de uma maior variedade de cervejas. Ele foi criado no final do século XIX e pode ser usado por qualquer tipo de cerveja, seja de mais alto teor alcoólico, seja de menor teor alcoólico. O que faz com que esse copo seja tão versátil e possa ser utilizado por vários, para que a gente faça o serviço de vários estilos de cerveja? A boca um pouquinho mais estreita, não totalmente estreita, mas um pouquinho mais estreita do que o bojo da taça,
faz com que que a espuma seja retida e os aromas da cerveja fiquem, de certa forma, confinados. Quando a gente tem cervejas que não têm um perfil aromático muito exuberante, são aromas mais leves, mais clean, mais sutis, a gente precisa conservar esses aromas confinados no copo, para que a gente possa percebê-los ao longo do serviço. Se a gente tem uma profusão de aromas e uma profusão aromática muito de fermentação, que vão ser volatizados com a temperatura à medida que ela vai esquentando, ou seja, o álcool vai sendo volatizado e os aromas vão sendo liberados, a gente precisa de bocas mais largas. Mas nesse caso aqui, a gente consegue confinar os aromas. Então, são copos que, para cervejas lager em geral, que não tem uma profusão de aromas, porque os aromas de fermentação não são bem-vindos nas cervejas de baixa fermentação, as cervejas lager, então esse tipo de copo é excelente, porque ele confina os aromas ali e você consegue ter uma percepção mais nítida dos aromas, mesmo que se passe um tempo com aquela cerveja no copo. Uma outra vantagem que esse tipo de copo tem é ter isso aqui, que é o pé da taça. Você não precisa segurar no copo, você não precisa aquecer a sua cerveja. Você pode deixar que ela esteja sempre numa temperatura mais baixa, porque você não vai ter contato do calor das suas mãos com a parede do copo. Mas, se você estiver servindo uma cerveja que seja mais alcoólica e que você queira justamente aquecer no copo, você tem essa possibilidade, que você pode fazer a mesma coisa que você faria com um copo Nonic, que é o copo de conhaque, né? Não é Nonic. Você pode ter, então, o mesmo serviço que você tem dos copos de conhaque, por exemplo. Você pode segurá-los aqui e aquecer o líquido na sua mão. Então, a gente tem aqui um grande exemplo de versatilidade de copo, que não vai ressaltar aromas, mas ele pode ressaltar o visual da cerveja, pode conservar os aromas da cerveja confinados para aquelas que têm aromas mais sutis, e por este motivo você tem um copo mais versátil que pode ser usado. Então, tá aí, copo tulipa, chamado assim pelo formato da... A gente tem também os copos, que são os copos que todo mundo conhece, como taça, cálice. Por que esses copos são chamados assim? São chamados também de gobelet, ou bolek em holandês, ou, para nós, em português, chamados cálices. Eles são os copos ideais para você servir as cervejas belgas. As cervejas belgas, eu tenho aqui 2 cálices de modelos diferentes. E aí existem inúmeros modelos. O que vai definir esse copo é a boca extremamente larga. Olha o tamanho dessa boca, tá vendo? Ela é uma cerveja, ela é uma taça ideal para que você possa servir cervejas que tenham um potencial de álcool maior ou um potencial aromático muito grande. O que eu falo de um potencial aromático muito grande, muito variado? É quando eu tenho cervejas que vão ter profusões de aromas, os aromas dos próprios insumos e mais os aromas da fermentação. Então, são muitos aromas que devem ser expandidos. Normalmente, esse tipo de cerveja, esse tipo de copo é usado para o serviço das cervejas belgas, que são cervejas que têm esse perfil aromático muito rico. Então, os cálices, por ter essa boca muito larga, eles permitem que o álcool da cerveja se volatize e, ao volatizar esse álcool, ele vai liberando os aromas da cerveja a cada tempo em que ela vai passando a cerveja dentro do copo. Em cada minuto a temperatura muda e na mudança de temperatura para mais alto o álcool vai se volatizando e você vai sentindo a liberação daqueles aromas.
É uma verdadeira experiência tomar uma cerveja belga num cálice. Faça aí a experiência ao contrário. Pegue um copo de boca bem fechada, por exemplo, uma taça como essa, e sirva a mesma cerveja que você serviria num cálice. E veja a diferença. Normalmente, esses cálices têm o pé bem longo, para que você não precise segurar, ou para que você faça o aquecimento do líquido na sua mão, volatizando assim os aromas através do aquecimento da cerveja, e por isso os aromas serão expandidos com a volatização do álcool. Então esses são os copos mais legais, ou que vão te fazer uma experiência muito mais rica ao se tomar uma cerveja que seja extremamente aromáticas. As Strong Ales, as Dark Strong Ales, as Golden Ales, todas elas são cervejas belgas que vão te trazer muitas experiências interessantes de aroma. Então, invista num cálice. Nem que você tenha somente um, mas invista no cálice. Cada cerveja belga tem a sua, né? Tem o seu cálice com a sua marca, cada um mais lindo do que o outro. Então, para quem faz coleção, é o tipo de investimento que dá um prazer muito grande ter. Então, esse aqui é da marca Waimi, uma das cervejarias aqui de Minas Gerais, e que tem uma Bière de Brut, bem interessante, Bière de Garde, bem interessante, cheia de aromas, cheia de álcool, né? Teor alcoólico alto e com muitos aromas interessantes para serem mostrados. E aí está aqui. Em muitos casos, o copo ou o cálice, dependendo da cervejaria, já tem o volume da garrafinha, né? O volume completo da garrafa daquela cerveja. Então você vai ter aquela cerveja toda entornada aqui de uma só vez, para que ela possa ir se modificando ao longo do tempo em que ela estiver no copo. É para um serviço lento, é para você tomar lentamente as cervejas que vão aqui nos cálices. Não é para você sair tomando como se tivesse morto de sede no deserto, tá? E vocês já devem ter ouvido falar das cervejas champenoises. Cervejas champenoises são aquelas cervejas que são feitas pelos métodos de produção dos espumantes. Passam por todo aquele processo de degorgement, de tirar de rotação a cada período de tempo dentro de uma cave, todas as garrafas colocadas em 45 graus, com o gargalo para baixo, enfim. Esse processo de se fazer cerveja é um processo muito longo, muito caro, e por isso a gente tem poucas cervejas champenoises no mundo inteiro. Mesmo assim, a gente tem uma taça especial para se servir esse tipo de cerveja. Assim como a gente serve os espumantes em flutes, a gente pode servir a cerveja em flute. O formato é um formato de flauta, né? Bem fininho, como vocês podem ver. E ele valoriza o visual dessa cerveja. Normalmente ela é uma cerveja bem brilhante, bem translúcida, que tem perlage, né? Que são aquelas bolinhas de gás que se desprendem do fundo do copo, como se fossem pérolas, e vem daí o nome perlage. E elas não permitem que os aromas se expandam muito rapidamente. São cervejas que você não vai ter uma espuma muito persistente também, então ela vai se arrefecendo muito elegantemente nesse tipo de copo. Falar dos copos, sabe aquele copinho bem pequititinho? Tá vendo um aqui na minha mão? Bem pequenininho. São chamados copos snifter e eles são conhecidos como copos de conhaque. Ele foi desenvolvido no começo do século XIX para especificamente a degustação dos brandies. E ele é desenvolvido também, ele é utilizado no mundo da cerveja para aquelas cervejas que são extremamente alcoólicas, que precisam volatizar esse álcool,
que devem ser servidas em doses menores, justamente pelo seu alto teor alcoólico. À medida que a temperatura dessa cerveja sobe dentro do copo, ela vai liberando novos aromas e você pode ter uma experiência muito mais rica em relação à cerveja com um copo que é o copo snifter. É aquele copo que você coloca no fundo da sua mão, a sua mão vai abraçar o copo, porque ele é pequenininho e cabe na palma da mão, e você vai o tempo inteiro fazer a rotação da cerveja aqui, deixando que os aromas se expandam e você possa ter uma experiência, novamente uma experiência. São copos para cervejas de fim de serviço, né? Aquelas cervejas que funcionariam ali como uma espécie de digestivo no fim de uma refeição, quando você vai fumar um cachimbo, quando você vai realmente finalizar totalmente uma refeição, um jantar. Tá aqui. Um copo bem interessante também, o snifter, que a gente pega emprestado aí de outros serviços, de outras bebidas que não especificamente. Mas também aquilo que a gente chama de caneca. Na Inglaterra ele é chamado de mug. Steinmess, que é essa aqui, com a capacidade para 1 litro de cerveja, aquela que a gente está acostumada a ver as alemãs em Munique, né, na Oktoberfest, carregando 4 em cada mão. A gente não sei como consegue, mas aqui cabe 1 litro de cerveja, tá? Então essa aqui é a Steinmess, por causa da medida de 1 litro. E a gente tem também as Krugs, né? Que são os canecos de cerâmica. E elas são canecas interessantes, e são chamadas assim, porque elas têm detalhes alusivos à cidade onde ela foi fabricada, o local onde a cerveja foi fabricada. Neste caso aqui, a Krug. E eu tenho uma Krug que é genuinamente seguindo esse princípio de você ter a marca, de você ter brasões, de você ter detalhes que fazem alusão aonde a cerveja ou a comemoração está acontecendo. Esse aqui, esse Krug, ele é de 1954 e ele faz parte foi o presente, a lembrança do 4º centenário da cidade de São Paulo. Olha que interessante, tá vendo? Às vezes, esses canecos, chamados Krugs, eles têm tampa, uma tampa de estanho. Na Alemanha você vê muito que você, com um toque aqui do lado, você abre a tampa e bebe a sua cerveja. Por que que esses Krugs têm essa tampa? Porque é muito comum se tomar as cervejas durante o outono, que é a estação do ano em que se caem as folhas, em Biergartens, que são aqueles jardins, um jardim ao ar livre, com mesas muito compridas, e você você tem o costume de tomar a cerveja ao ar livre, debaixo das árvores, onde se caem as folhas. Então, aquela tampinha de estanho, que vocês já devem ter visto por aí, serve justamente para proteger a cerveja de não receber folhas, flores, galhos que caem das árvores enquanto se está tomando a cerveja num jardim ou num Biergarten. Então aqui a gente tem caneca, Steinmess, que cabe 1 litro de cerveja, e as Krugs, que são as de cerâmica com detalhes alusivos à festa, à cerveja o local onde ela foi feita. E aqui vocês estão vendo, ó, a minha tem a lembrança do 4º centenário de São Paulo, 1954. Bacana, né? Eu vou falar agora de um copo que foi criado pela Spiegel,
Para as cervejas IPA. Esse copo, ele tem algumas características bem especiais. Por exemplo, essa serpentina que fica no fundo do copo. A base dela é como se fosse uma serpentina, por onde o líquido recircula. Essa recirculação da cerveja permite que os aromas de lúpulo, principalmente, que são, ele foi criado para cervejas IPAs, então são cervejas extremamente lupuladas, e ele traz essa serpentina para recirculação, para que a cerveja se mantenha o tempo inteiro com um gás carbônico bastante vigoroso, né, a carbonatação vigorosa. Aqui eu posso expandir o líquido, expandir a espuma da cerveja, e ao tomar a cerveja, essa recirculação que é propiciada aqui pela serpentina que passa na base, faz com que o líquido caia na minha parte central da língua. Na parte central da língua eu tenho uma aglomeração de papilas gustativas que vão sentir em profusão os aromas, os sabores. Então, você vai sentir os gostos básicos todos ali reunidos, e ela te coloca na base da língua, no centro da língua, para que você tenha todas as percepções de gostos que a cerveja pode trazer. É um copo bem bacana, foi criado pelo Spiglaw, para Samuel Adams, que é uma cervejaria americana icônica, e especificamente para servir IPAs. E para fechar essa nossa aula de copos, estou até com a camiseta aqui da nossa escola, com todos os copos, para você ver que é uma matéria bastante importante. Para fechar os tipos de copos, existem outros, tá? Eu trouxe uma grande variedade de estilos de copo aqui, mas a gente pode encontrar vários outros, né? E há publicações, vocês podem procurar isso aí na internet. Isso aqui é um básico de copos para que vocês possam ter noção de tanta experiência interessante que a gente tem dos estilos dentro dos seus copos. Esse aqui é um copo que tem um nome, que tem um trocadilho em português que não é legal, mas ele tem um motivo para ser chamado assim. Esse copo, ele reúne as iniciais dos criadores do copo, do sommelier de cerveja italiano, Lorenzo da Bove, que é um autor bem conhecido, ele é uma das pessoas que mais conhecem cervejas belgas no mundo, ele tem livros publicados sobre isso, e ele é um sommelier muito importante italiano, Lorenzo da Bove, que tem um apelido de Quasca. Então esse Quasca, que é o apelido dele, as duas primeiras sílabas, Q, fazem parte do nome deste copo. E o outro criador é o Theo Musso, que é o dono da cervejaria Baladã. Então, esses dois se juntaram para fazer um copo cuja experiência de se tomar qualquer cerveja fosse perfeita. Então, esse é o copo chamado copo TQ, Theo e Quasca. Ele tem várias características bacanas que fazem com que ele seja tão versátil como outros copos que eu já mostrei aqui. A primeira característica dele é ter o bojo largo e a borda um pouco mais estreita. Isso faz com que os aromas não se expandam muito rapidamente e você consegue confinar aromas dentro do copo de modo a percebê-los por mais tempo, mesmo depois que a cerveja já está há mais tempo no copo. A outra característica dele é este pé bastante longo que te permite, se for uma cerveja de baixo teor alcoólico, com o objetivo de ser refrescante, você vai tomar essa cerveja sem aquecê-la, sem segurar a parede do copo, o que aqueceria o líquido que está dentro. Então você pode segurar na base ou aqui. Ou, caso você tenha uma cerveja que precise ser aquecida para que ela se transforme e libere os seus aromas ao longo do serviço, ao longo do tempo que a cerveja está no copo, você tem aquela mesma função do snifter, que é o copo de conhaque.
Você pode aquecê-lo aqui na mão. E por fim, você tem como característica desse copo, estou colocando ele assim para que você possa enxergar melhor, ó. Tá vendo? Ele tem um ressalto aqui. É como se ele fizesse uma dobra, uma pequena dobra no seu... É como se ele tivesse aqui uma pequena dobra, uma pequena saliência voltada para fora. Isso, quando você derrama o líquido na sua boca, ele vai parar justamente na porção central da boca, como acontece com o copo de IPA que eu expliquei antes. Então faz com que você tenha a reunião de todos os sabores ou todos os gostos básicos dentro da sua boca. Além disso, ele não, por derramar diretamente na boca, ele não permite que a cerveja encoste aqui no lábio. Então você vai ter uma cerveja que não vai ter contato com a gordura do lábio. Ela cai diretamente na boca. É um copo pensado para uma experiência cervejeira, um copo pensado por sommelier de cerveja, para que seja mais rica e mais proveitosa o tipo de experiência que você vai ter com cada cerveja que vai ser tomada e degustada aqui nesse copo. Copo TQ. E para a gente fechar de vez essa aula, não podia deixar de falar sobre a limpeza dos copos. Copo não pode, não gosta, não quer gordura. Gordura é um inimigo da cerveja. Ela desestabiliza completamente a espuma e faz com que a sua cerveja fique bem esquisita no copo quando você derrama. Então, ao limpar os seus copos, você tem que observar se há alguma marca de batom. Mulheres, batom é gordura e gordura no copo não é legal. Outra coisa que não é legal, segurar o copo com os dedos por dentro. Além de muito nojento, deixa também gordura ali. Então, quando você for limpar os seus copos, use detergente misturado em vinagre e água. Tudo na mesma proporção. Mesma proporção de detergente com a mesma proporção de vinagre e o restante de água. E assim você vai ter uma solução que vai desengordurar o seu copo por completo. A outra dica que eu vou te dar, não deixe o copo emborcado, nem em cima de pano, nem em cima de nenhuma superfície, assim. Deixe que ele seque, se for colocar ele para baixo, em alguma coisa pendurada, que ele possa deixar todo o líquido que está ali dentro escorrer e não ficar nenhuma partícula. Então, não deixe copo emborcado em nenhuma superfície, porque isso vai confinar aromas que não são interessantes e podem interferir no aroma da própria cerveja quando você for tomar. Uma outra dica que eu vou te dar, nunca use uma cerveja de marca X num copo de marca Y. Porque, além de deselegante, a gente é muito influenciável pelo que a gente vê. E muitas vezes a gente vê uma marca escrita naquele copo e espero tomar a cerveja que eu já conheço sendo daquela marca. E quando essa cerveja chega à nossa boca e não é aquilo que a gente esperava, a decepção vai ser muito grande. Então, não use marca de uma cerveja para servir outra cerveja de outra marca. Se você quiser ter a marca, caso você tenha um estabelecimento, tenha a marca do seu estabelecimento. E aí todas as cervejas vão vir sobre o mesmo visual. Isso não vai fazer com que a pessoa se influencie por uma marca ou pela outra. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha aproveitado, que você possa colocar em prática todas essas dicas que eu dei aqui de copos. E essa é uma das matérias que a gente trabalha muito bem, lá no nosso curso de sommelier de cerveja, na Escola Mineira de Sommelieria. Procure a gente aí na internet, nossos cursos estão abertos, nós temos várias opções agora de cursos para o sommelier e para outras áreas. Então, procure. Nessa quarentena a gente está fazendo as aulas virtualmente, mas quando tudo terminar, teremos aí várias ofertas de curso para você. Vai ser um prazer ter você como aluno nosso. Muito obrigada!